ficava mais ou menos 10 graus, mas depois a noite ficava menos, um pouco graus negativos, 3, 4 graus negativos. Mas como foi a tarde, eu decidi ir vestido de calções e t-shirt de manga comprida. E perto da minha casa havia um campo de batalha, campo de guerra de batalha civil. E então eu gostava muitas vezes de ir lá, era perto da minha casa, e então eu ia lá fazer a minha corrida. Então foi por volta das 3, 3 e meia da tarde, fui lá de carro, estacionei o carro e senti especialmente ambicioso. Pensei, vou correr, não sei, 1 hora hoje. E este campo de batalha não é um campo pequeno, tem mais de 70 quilómetros de trilhos. E trilhos que dão voltas enormes, e então é um lugar que tem a potência de ser um lugar um pouco confuso. Então cheguei lá, comecei a corrida e senti pronto e comecei a correr. Com o espírito aventureiro pensei levar alguns caminhos diferentes que nunca tinha andado antes. Corri e eventualmente pensei, bem, preciso voltar para o meu carro, voltar para trás. Mas eu tinha ficado um pouco desorientado e eu pensei, eu consigo safar-me disto. Então continuei a correr, mais meia hora, tentar procurar o caminho, mais meia hora, já 2 horas e meia, eu estava completamente perdido. Eu não sabia para onde ir. E já estava a ficar noite. O sol estava a pôr, estava a ficar mais frio. E vocês sabem aquele sentimento de pânico que às vezes começa na barriga, de desespero. Não, eu pensei, vou passar a noite neste campo de batalha com os canhões abandonados e só eu aqui nesta floresta. E então já tinham passado 3 horas. Eu completamente desesperado. Finalmente encontrei uma estrada de terra batida. Comecei a correr e no fundo vi um carro. E um senhor estava lá dentro. Cheguei ao carro e tentei disfarçar-me, como eu sabia que tudo estava bem. E disse, olha, o parque de estacionamento do campo de batalha fica aqui perto. E ele disse, isso fica a mais de 10 quilómetros daqui. De facto, fiquei mesmo muito perdido. Mas felizmente ele levou-me até lá e safei-me e não passei a noite no campo de batalha. Mas aquele momento de pânico, de estou perdido, desorientado, não sei para ir por este caminho ou outro caminho, é um sentimento que muitas vezes temos nas nossas vidas. Este sentimento de profunda preocupação e transtorno pode englobar as nossas vidas. E possivelmente hoje estás aqui num vale. Então esta mensagem vem no tempo certo. E se não estás num vale hoje, espera um pouco, porque certamente vais entrar num vale um dia na tua vida. Então hoje vem comigo para o Vale da Sombra da Morte. Aqui não é um lugar fácil, mas hoje, neste versículo 4 de Salmo 23, vamos ver as riquezas de Deus. Vamos ver a profundidade da fé, da nossa fé em Deus. Então, Salmo 23. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me a paz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Neste momento, vamos curvar as nossas cabeças, calmar os nossos corações e fixar toda a nossa atenção na palavra de Deus. Vamos orar. Pai nosso, damos graças por este salmo que traz tanto conforto e consolação para as nossas almas. Eu oro que esta manhã, para os que estão aqui sentados no vale, eu oro que este salmo, este versículo que vamos estudar,
seja uma ajuda para essa pessoa. Para nós que estamos num bom sítio. Que isto possa preparar as nossas vidas para os momentos da tribulação, para passar pelo vale. E, Senhor, que a Tua palavra seja exaltado aqui no nosso meio hoje e que possamos sair daqui mudados, transformados pela Tua palavra. Espírito Santo, abra hoje os nossos corações, os nossos olhos para ver as maravilhas aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui em Salmo 23, versículo 4, podemos ver em primeiro lugar a certeza de passar pelos vales. A certeza diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora é interessante que em um lado deste salmo, nós temos os verdes pastos, as águas tranquilas. Deitar-me faz e com o Senhor nada me faltará. E no outro lado deste versículo, o que temos? Temos uma mesa preparada, um cálice que transborda, certamente a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida. E o que está mesmo aí no meio? Este vale da sombra da morte. Isto mostra que nós todos vamos passar por vales. Todos nós. Nós vamos passar por momentos que estão descritos neste verso. Jó, ele diz, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. São palavras verdadeiras, não são? Agora, ao longo das últimas 2 semanas, temos visto os verdes pastos, as águas tranquilas. E quem tem Deus como seu pastor pode dizer, nada me faltará. Mas, se isso parasse aqui, muitos de nós diríamos, bem, a minha vida não é assim. Eu não estou em verdes pastos. Eu sinto que estou mesmo no vale da sombra da morte. A Bíblia fala disso. E o que é bom da Bíblia é que fala destes momentos tão difíceis nas nossas vidas. Fala sobre os vales na vida. Graças a Deus, a Bíblia fala diretamente para os nossos medos e para os vales em que nós vivemos. Em Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O apóstolo Paulo, ele encorajou a igreja com estas palavras. Interessante. Foi encorajamento, mas ele diz o seguinte. Ele confirmou o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, estas vales, todos nós vamos passar por estas vales. Eu ouvi um pastor dizer que vales são 4 coisas. Vales são imprevisíveis. Se podíamos marcar na nossa agenda o dia em que vamos passar por um vale, seria bom, não? Mas são imprevisíveis. Acontecer. Também são imparciais, rico ou pobre. Vamos todos passar por vales. Mas também são temporários. Isso também deixa-nos aliviados. Portanto, se estás num vale hoje, tem bom ânimo, não estás sozinho. Todos nós vamos passar por vales. Mas também podemos ver que quando ele fala do vale, fala não só do vale da sombra da morte, o que está a dizer aqui é que todo o vale, até a própria morte, ele vai dizer, o bom pastor está comigo. O vale aqui representa qualquer momento de angústia ou tribulação, ou dificuldade na tua vida, inclusive até a morte. E até este salmo, se olhares para o versículo 4, faz alusão a vários tipos de vales. Fala, por exemplo, da sombra. A imagem que vem à mente quando ouvimos sombra é de luto e de depressão. Há momentos que nos levam abaixo e a sombra parece oprimir-nos. Parece que nunca mais vamos sair. Nunca mais vamos rir ou estar felizes. Esta sombra, luta, que
que representa luto e depressão. Mas também solidão. Repara como o salmista aqui ele diz: Tu estás comigo. Isto é um combate contra a solidão. Ele está a dizer: Deus, eu sei que estás comigo. Isso para combater a solidão. Tu sabes, podes ter 1000 amigos no Facebook, estar todos os dias rodeado por pessoas e ainda sentir solidão. Mas também fala de medo. Ele diz: Não temerei. Podes estar hoje no vale de medo. Qual é o teu medo hoje? Nós podemos muitas vezes disfarçar os nossos medos, esconder, fazer que nós somos fortes, mas possivelmente estás aqui hoje com medo do futuro, ou medo de não chegar ao ponto na vida que achas que devias estar, medo de perder alguém ou o amor de alguém. Qual é o teu medo? No vale mais profundo, é falado aqui, o vale da sombra da morte. É o vale mais escuro que enfrentamos. Então, podemos ver aqui em primeiro lugar a certeza de passar pelo vale. Mas não só, temos em segundo lugar a promessa que nos sustenta no vale. Estamos com David. O salmista aqui, ele, até aqui, ele tem falado na terceira pessoa sobre Deus. Ele diz: Deus, o meu pastor, nada me faltará. Ele me sustenta, Ele dirige os meus passos. Mas agora aqui ele fala a Deus na segunda pessoa. Ele diz: Tu estás comigo. E isso porque quando estamos no vale não podemos simplesmente recitar factos e doutrinas sobre Deus. Precisamos mesmo falar com Deus. Mas qual é a promessa que nos sustenta no vale? Qual é a promessa que vai te sustentar hoje? Tu que estás aqui num vale. Há duas promessas preciosas aqui. A primeira é a promessa da presença de Deus. Tu estás comigo. Não. Quando ele fala de Deus aqui, ele fala de termos íntimos. Deus, o meu pastor, Ele é o meu pastor. Ele está comigo no vale da sombra da morte. E se Deus é o teu Pai, Jesus o teu Salvador, o Espírito Santo o teu Consolador, podes ter a certeza absoluta que Deus não te vai abandonar. Jesus, várias vezes, Ele assegura-nos com as suas palavras. Ele diz: Estou convosco até o fim dos tempos. Diz: Não te deixarei nem te desamparei. Continua dizendo em Hebreus: Assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Estamos em Salmos, vamos virar um pouco para Isaías. Vem comigo para Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Esta é promessa preciosa. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías. Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Promessas para ti hoje. Querido irmão, estas promessas são para ti. Quando outros te abandonam, Cristo nunca te deixa. Quando os resultados dos análises chegam e não são bons, Cristo está contigo. Quando és o único da tua turma a seguir Jesus Cristo, a doce voz de Jesus diz: Bem-aventurados são vocês quando são perseguidos e mal falados por minha causa. Quando estás à beira da morte, a promessa de Jesus é: Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Abraça as promessas de Deus. Nós temos a promessa da presença de Deus, mas não só, temos a promessa do conforto de Deus. Ele diz: Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Dão ânimo, dão vida, asseguram a mim. Quando estou a passar pelo vale e vejo as sombras e
ouço o vento a sussurrar as suas mentiras, aí vejo o meu pastor, com o seu cajado, a sua vara, pronto para me proteger, pronto para me corrigir, e aí posso ter confiança. Aí posso dizer, não temerei mal algum, tu estás comigo. A ovelha, ao olhar para o seu pastor, vê, ele diz aqui, a vara. Esta é principalmente uma arma defensiva. Quando vêm os lobos, quando vêm as cobras ou qualquer coisa para atacar, a ovelha, o pastor está aí pronto com a sua vara para proteger as suas ovelhas. Isto dá grande conforto. Mas esta também, eu tenho falado sobre aquele livro do Philip Keller, que era pastor. Ele diz que a vara não era só usada como uma arma contra os inimigos, mas também para corrigir as ovelhas. Ele disse que ele até lá em África, onde ele vivia, ele dizia que os pastores às vezes não só usavam a vara assim, desta forma, mas até lançavam as varas contra as próprias ovelhas. Dizia, se havia uma ovelha que estava pronto para cair num buraco ou estava a se afastar, às vezes o pastor lançava a sua vara, tangia a ovelha ou assustava a ovelha para encaminhar de volta. Então a vara é uma arma de proteção, mas também pode ser de correção. Será que Deus está a disciplinar-te no vale? O que Deus está a tentar ensinar-te? Então temos a vara, mas também temos o cajado. E isto é principalmente um instrumento que o pastor usa para trazer as ovelhas para si. É um instrumento de intimidade. É quando o pastor quer ter a ovelha próximo, usa a vara para levar a ovelha perto. Quando estamos no vale da sombra da morte, o nosso pastor tem tudo que ele precisa para nos proteger e para nos consolar. E assim podemos dizer, mesmo no vale da sombra da morte, nada me faltará. Filipenses diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O vale também pode servir para nos levar mais perto do pastor. Sabem, eu tenho notado isto com os meus filhos, especialmente o meu filho Samuel. Se eu quero dar um abraço ao Samuel, se ele está bem, se ele está a brincar, se ele está animado, ele não quer nada de abraços. Ele quer dar socos, ou quer lutar, ou qualquer coisa assim. Ele não quer abraços e miminhos e beijinhos, nada disso. Mas quando ele cai, quando ele está com lágrimas nos seus olhos, quando ele está triste, é aí que ele vem aos meus braços. E o que é que ele quer naquela altura? São os abraços. Às vezes, Deus permite que nós passamos pelo vale para nós corrermos para Ele. Quando estamos sozinhos, dizer, tu estás comigo. Quando estamos com medo, lembrarmos que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Mas finalmente temos o fim que nos espera depois do vale. Diz, não temeria mal algum. O vale aqui no Salmo 23 é temporário. Isso é muito importante, porque o Salmo 23 não termina aqui. Continua. Passa pelo vale. E até repara como ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não. O problema é que muitos de nós queremos ficar parados na nossa tristeza, na nossa angústia. Acho que foi o João esta semana falou de uma música, um fado, que fala disto. E diz o seguinte, o meu fado é nem ter fado nenhum. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria. Muitas vezes é assim que nós vemos a vida. Não queremos andar, queremos ficar aí na nossa tristeza, na nossa angústia. É assim a minha vida. Mas aqui diz andar pelo vale da sombra da morte. Não é parar, mas é andar com fé. O famoso pastor inglês, Charles Spurgeon, ele sofreu muito de depressão. E ele escreveu, imagina,
pastor a falar desta forma. Ele diz assim: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora, como uma criança, e ainda assim não saberia porque chorava. De coração envergonho-me de ter caído nisso, em desânimo, mas estou certo de que não há remédio contra ele. Qual é o remédio? Como uma santa fé em Deus. Como é que nós vamos passar pelo vale? Um passo de cada vez, confiando nas promessas de Deus. Como é que vais atravessar o vale da tua vida? É amanhã tu acordares e abrir a tua Bíblia e ajoelhar em oração e levantar as tuas mãos em adoração a Deus e viver em obediência, andar pela fé, não pela vista, e dizer: Deus, estou na escuridão, estou no nevoeiro, não sei para onde ir, mas eu vou avançar com fé. Andar pelo vale da sombra da morte. E, felizmente, é um vale temporário. Salmo 71, 20 diz o seguinte: males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Isso é uma promessa. Estás no vale, Deus ainda vai salvar. Pode ser um processo de anos, pode ser até a vida acabar aqui, mas não é o fim da história. O vale em que estás hoje não é o fim da história. Porque o vale tem um fim incomparavelmente bom. O apóstolo Paulo, ele diz: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos a certeza que, como Cristo, Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele provou a morte para nós. Em Hebreus diz o seguinte: Ele provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Esta é a beleza do Evangelho. Jesus Cristo, Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou pela pior angústia, de ser desamparado e levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele clamou no vale da sombra da morte: meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós, quando nós estamos no vale da sombra da morte, podemos dizer: tu estás comigo. Estão a ver como Jesus, Ele já andou pelo vale da sombra da morte. Ele já venceu. E assim, isso muda tudo. Isso dá-nos esperança. Em Lucas, diz o seguinte, isto é precioso, falando de Jesus: Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte. Quer sair da sombra da morte hoje? Eleva os teus olhos para Jesus, que diz aqui, é a sua luz. Jesus, a luz do mundo. Jesus, aquele que já passou pelo vale. Jesus, aquele que nos sustenta no vale. Houve um pastor muito conhecido nos Estados Unidos chamado Donald Barnhouse. Ele viveu no século passado. E a sua esposa morreu de cancro, ainda nova. E ele, com os seus 4 filhos, eles estavam a regressar do funeral de sua esposa. E estavam no carro e de repente tiveram de parar subitamente porque veio um caminhão enorme mesmo à sua frente. E no momento de inspiração, Donald Barnhouse, ele olhou para os seus 4 filhos e ele fez esta pergunta. Ele diz: filhos, vocês acabaram de ver aquele caminhão enorme passar pela nossa frente. O que é que vocês preferiam que tivesse acontecido? Que fomos batidos, atingidos pelo caminhão? Ou pela sombra do caminhão? E as crianças responderam: claro, seria muito melhor ser atingido pela sombra do caminhão, que não nos faz mal, do que pelo caminhão próprio. E ele respondeu: é exatamente isso que acontece com a morte. Porque há 2000 anos o caminhão da morte
foi contra Jesus. Bateu contra Jesus na cruz. Todo o impacto da morte foi levado sobre Jesus. E assim, nós só precisamos passar pela sombra da morte. Sim, morremos, mas sabemos que Jesus já venceu. E assim dizemos com o apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos separa? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o vale da sombra da morte nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai nosso, damos graças que no vale da sombra da morte Tu estás conosco. E eu sei do facto que há muitas pessoas aqui que estão em vales profundos esta manhã. Eu sei que as minhas palavras não dão consolação, mas a Tua palavra dá. A Tua palavra é a voz que nos chama no nevoeiro, na escuridão, no vale da sombra da morte. Deus, ao ouvir a Tua voz, ajuda-nos a responder com fé. Os que estão abatidos hoje, os que estão aqui com pouca fé, fortalece a sua fé. Não os deixa cair. Usa a sua vara, o seu cajado para levá-los de volta, para levá-los ao seu colo, mostrar o seu carinho, o seu amor. E, Senhor, para aquele que está aqui hoje, que está no vale, mas que não Te conhece, que hoje eles possam correr para o bom pastor Jesus Cristo, que deu a sua vida para as suas ovelhas. Que possam ver que é em Jesus Cristo que há salvação. Senhor, que o pecador que está aqui hoje arrependa do seu pecado e corra para Cristo. E confia só em Cristo como a sua única esperança da salvação. Graças Te damos, Deus. Tu és o bom pastor. Amém. Vamos